Bom dia, crianças! Terceiro ano, estamos começando o nosso trabalho de ortografia. Ele é um trabalho que vai junto com a caligrafia. A gente vai aprender o traçado das letras, vai escrever corretamente as palavras. A partir da próxima semana, a partir do dia 5, nós vamos começar um outro banco de palavras com outras letras, tá? E vocês vão fazer a mesma coisa, vão passar a semana inteira estudando, lendo as palavras, treinando, porque aí na sexta-feira a gente vai fazer o ditado. Só que esse ditado da outra sexta, que é na semana do dia 5, ele vai ser dia 9. Esse ditado ele vai ser feito no caderno de caligrafia. Então a gente está dando essa última semana, né? Desde o início do ano a gente pediu e explicou que a gente vai utilizar o caderno de caligrafia. Esse primeiro ditado ele vai ser feito, tá? No caderno de produção de texto, o ditado mais uma produção que a gente vai fazer agora, tá? Mais o da semana que vem, do dia 5, a gente vai fazer utilizando o caderno de caligrafia, combinado? Bom, aqui nós temos o título da história que a gente viu a semana inteira, né? Sobre a velhinha, a galinha e o coelho. Nós lemos a história, ouvimos, né, assim, assistimos o vídeo e também ouvimos, né, a narração da história. E agora chegou a hora do nosso ditado de palavras e também da produção de texto. Bom, aqui nós temos um modelo de uma folha do caderno, tá? Ele tá aqui do 3 para o 4, ele tá separado, mas isso aqui é uma folha inteira, tá bom? Então, o que a gente vai fazer na folha do caderno? Primeira coisa, nós vamos fazer o cabeçalho, colocando o nome da escola lá na margem esquerda. Escola Classe 52 de Taguatinga, professora, aluno ou aluna, vai colocar o seu nome e a data, ok? Quando acabar de fazer isso, a gente salta uma linha e escreve bem centralizado no meio da linha a palavra ditado, como está aí que vocês estão vendo. Após escrever a palavra ditado, a gente salta outra linha, porque a gente está aprendendo organização, a gente está aprendendo a fazer as coisas ficarem de uma forma fácil de entender, tá? Então, depois da palavra ditado, a gente pula uma linha de novo e vai colocar os números de 1 a 10. Nós estudamos 20 palavras, porém o ditado vai ser feito apenas com 10. Tá? Tia Kerluce, então, vai começar o ditado. Vai começar a fazer agora. Prestem bastante atenção nas palavras que eu vou falar. Eu vou repetir 2 vezes cada palavra. Se a pessoa não conseguir escrever, ela tem o vídeo, né? Ela tem esse vídeo, ela pode voltar e escutar tudo de novo, tá bom? Se perdeu uma palavra, vai fazendo as outras e aí no final você pode ouvir de novo quantas vezes você quiser para fazer as palavras. Só não pode uma coisa: consultar o banco de palavras. A gente vai consultar a nossa cabeça, o estudo que a gente teve durante a semana de segunda até hoje, quinta-feira, ok? Combinado? Então vamos lá. Numerou de 1 a 10, vocês viram que cada uma ficou em uma linha diferente. A gente não vai colocar uma do lado da outra, é uma embaixo da outra com os números até 10. Então, vou começar. A primeira palavra aí na frente do número 1, vocês vão escrever a palavra Páscoa. Vou repetir. Páscoa. Número 2, embalagem. Embalagem. Número 3, papagaio. Papagaio. 4, baralho. Baralho.
5, bisavó, bisavó. 6, panela, panela. 7, pomba, pomba. 8, binóculo, binóculo. 9, lamparina, lamparina. 10, padeiro, padeiro. 'Quem perdeu alguma palavra pode voltar novamente, ouvir o vídeo e aí colocar a palavra que não conseguiu durante o ditado. Bom, agora nós vamos para reconto do texto, para a escrita do texto novamente. Olha só, a gente está falando da história, né, daqueles personagens, da velhinha, da galinha e do coelho. Durante a semana toda a gente ouviu, prestou atenção, sabe quem são os personagens, como a história começou, qual foi o meio da história e como a história terminou. Toda história tem um começo, um meio e um fim, né? Quando a gente assiste um filme, a gente assiste o filme pelo início, depois aí tem um meio da história, que acontece alguma coisa, e ela termina, não é mesmo? Então aqui a gente vai fazer esse reconto da história, colocar o título, que é o mesmo nome da história, e vamos escrever parágrafos diferentes. A gente não vai fazer uma história de um parágrafo só, tá? Não é para fazer a cópia da história, é para você contar a história com as suas próprias palavras. Você pode fazer um parágrafo, o primeiro parágrafo você vai contar como a história começou, tá? O segundo parágrafo você vai contar o meio da história, o que aconteceu depois que tudo começou. E no terceiro parágrafo você vai terminar a história, vai dizer como é que essa história acabou, tá? Como a gente ouviu várias vezes, eu tenho certeza que essa história ainda está dentro da cabecinha. Se não tiver, a gente tem a história de novo para ouvir quantas vezes forem necessárias. Pode ouvir uma, ouvir duas, ouvir três e depois a gente vai fazer o reconto, tá? Então, o reconto não é para a gente contar com as palavras do autor que escreveu a história, é para a gente contar com as nossas palavras, tá certo? A gente vai contar como tudo aconteceu. Eu não posso inventar personagem, inventar lugar, eu tenho que contar o que aconteceu, tá? Faz de conta que a tia Kerluce não ouviu a história e alguém vai vir me contar essa história. Como é que ela começou? A pessoa vai me contar o início da história. Olha, começou assim, assim, assim. Aí, no meio da história aconteceu isso, isso e isso. E no final, para terminar, aconteceu isso e isso. Aí eu vou ficar sabendo da história. Tá bom?
Então vamos pensar assim, que a gente vai contar essa história para uma pessoa que não ouviu e você tem que contar o principal para ela. Você não precisa contar além do texto, você vai contar com as suas próprias palavras. Não vamos esquecer de dar o título, colocar o título centralizado no meio da linha, igual a palavra ditado lá em cima. E os parágrafos, a gente tem que deixar o espaço para fazer, né? Então, a gente vai fazer no mínimo 3 parágrafos. Pode ter mais? Podem ter vários parágrafos, mas não pode ter menos que 3. Por quê? Tem que ter um parágrafo para o começo, para o início, um para o meio e outro para o fim, como a história terminou. Tá bom? Então, menos de 3 parágrafos a gente não vai fazer. Vamos fazer no mínimo 3 parágrafos. E quando terminar, a gente vai tirar a foto do ditado, a foto do texto que você fez o reconto e vai enviar essa foto lá na plataforma. Vai tirar uma foto bem legível para as professoras conseguirem ler as palavras e para as professoras conseguirem ler também o reconto. Tira a foto, coloca lá na plataforma e envia, ok? A gente vai ficar esperando. Estamos ansiosas para ver o reconto de vocês e o ditado de palavras. Por enquanto, não corrige o ditado, manda ele do jeitinho que vocês fizerem. Depois que tirar a foto é que a gente faz a correção, observando o quê? Observando o banco de palavras. Vocês já têm todas as palavras certas no banco de palavras que foi enviado na segunda-feira. Então, é só olhar lá para fazer a correção e ver quantas palavras acertou, o que errou na palavra, o que você esqueceu, qual foi a letra que ficou faltando, tá bom? Então, a gente volta lá e observa. Bom trabalho a todos e qualquer dúvida, nós professoras estamos à disposição de vocês.